colega aqui pergunta sobre os spreads. Pô, mas os spreads no Brasil são muito altos, aí no rotativo, inadimplência está caindo, né? Comparado com os spreads mundiais, etc., não dá para reequilibrar esses spreads? De forma bem objetiva aqui, Dourado. Nossa empresa não fala sobre spread. Esse não é um assunto da nossa área. Nós provemos informações de banco de dados e ferramentas de análise e concessão de crédito. Ponto. Abreu. Veja, acho que não... Depende muito. O spread já está comprovado, né? O Brasil, você tem alguns pontos que você tem que levar em consideração. O país que tem a tributação sobre spread, você tem que levar em consideração. O nível de inadimplência é alto, porque você já parte de um custo de taxa alto. Então, isso em si já carrega um risco maior. Quando eu saio para fazer um empréstimo, meu custo mínimo hoje já está em torno de 12%, que é o custo de captação média. Então, não dá para comparar com outros países quando eu passo por aí. Eu já saio com nível de risco mais alto. Então, você tem que trabalhar com spreads maiores para se proteger. Não tem como. Isso é só olhar o que aconteceu com o nível de spread no Brasil durante um período em que você começou a trabalhar com operações mais seguras, quer dizer, passa por outra discussão, a discussão da retomada das garantias, quer dizer, o país que tenha muita dificuldade para retomar, quer dizer, você faz um financiamento de veículos, tinha dificuldade de retomada, quer dizer, parece que as novas medidas que estão saindo vão direcionar isso, que pode facilitar, quer dizer, tudo isso são movimentos. Não existe uma solução mágica para trazer o spread para níveis mais baixos, mas sim você ir dando direcionamento. Você, quando cria um volume maior de crédito mais garantido, você consegue trabalhar com com spreads menores. Isso traz, na média, os spreads para mais baixo. Mas, enfim, não tem solução simples, quer dizer, ninguém cobra spread mais alto porque quer, porque se fosse simples, todo mundo está querendo ganhar mercado, conseguiria, simples, né? Fazer uma solução mágica, baixa o spread e vou ganhar mercado. Mas o tempo depois mostra que você vai ter problema. Então, é um pouco isso, quer dizer, na verdade, é uma questão estrutural mesmo, e temos que trabalhar em todas as frentes para buscar facilitar a vida, que aí sim, naturalmente, você vai conseguir trabalhar com spreads menores. Ô, Abreu, deixa eu pegar um gancho que eu queria passar uma pergunta para você, Conrado. Conrado, você me permite aqui. Um contraponto a isso aqui é outra pergunta dizendo o seguinte: poxa vida, a adimplência é boa, né? A cadeia de valor é boa, em outras palavras, ele está dizendo isso aqui. Poxa vida, então, não seria oportuno, então, a gente expandir o parcelado sem juros, né? Permitindo que o cliente faça compras com tickets maiores, né? Essa é outra pergunta para você. E para o Dourado, e para o Conrado, na sequência, Conrado, tem um colega aqui, o Zé Roberto, que pergunta o seguinte: você não acha que o cartão 2.0 lançado pelo Itaú é efetivamente o cartão de crédito para você fazer o financiamento e gerar nele? Abreu, começando com você ainda aí, para o Conrado arrematar, você com a questão do aumento do parcelado. Veja, acho que a questão, isso é uma equação, né? O parcelado, ele leva em consideração exatamente isso. Se o emissor concorda em parcelar num prazo maior e o lojista está disposto a receber no prazo maior, tudo bem, desde que caiba no risco que você deu para o consumidor usar, acho que é possível. Eu não acho salutar, exatamente dependendo do segmento que você está falando, tá? O mais razoável é que você tenha, num prazo mais longo, aquilo que o Conrado colocou no início, você procurar incentivar o parcelado emissor, ou seja, colocar realmente, um financiamento que a pessoa saiba que ela vai pagar aqueles juros e está dentro, né? Mas acho que até eu preferiria trabalhar no máximo aí no parcelado sem juros, com no máximo 12 meses, acho que está mais do que razoável. Tá? A questão do 2.0, o 2.0 é uma proposta de emissor, né? Quer dizer, cobra juros a partir do momento da compra e, em tese, tem uma taxa de juros um pouco melhor caso o cliente vá para o rotativo. Então, é uma solução
para emissor, dentro de um ambiente diferente dentro de um ambiente um pouco diferente do ambiente que a gente tem no Brasil. No Brasil temos o Grace Period de 28 dias, para o comércio também. Então, a infraestrutura de cartão de crédito do Brasil é um pouco diferente dos países que operam com soluções padrão do tipo 2.0 do Itaú. De novo, é uma solução para emissor. A solução para, de fato, ter uma alternativa de financiamento mais longo, mais duradouro, e que permita financiar tickets maiores e com tempos maiores, é aquilo que o Abreu acabou de falar, eu falei antes também, que é um processo, de novo, tudo aqui é um processo no tempo de desenvolver o parcelado emissor, que de fato é a grande, eu gosto de dizer que lá em Hong Kong financiava a televisão há 3 anos, a taxa, 2 anos, a taxa quase zero, para aquele ambiente. Então, mas é uma decisão do emissor. Então, para você poder geralmente ter alternativas com tempo, com prazos maiores, com tickets maiores, de novo, é um processo de desenvolver do parcelado emissor. Obrigado, Conrado. Eu vou para a última pergunta, né, aqui para a gente concluir nosso debate, mas é uma pergunta que eu considero chave. E o Carlos Daltoso, do Banco do Brasil, ele me ajudou a fazer essa última pergunta, e ele questiona o seguinte, veja, a gente viu aqui a importância do parcelado sem juros, né, a importância do cartão de crédito como meio de financiamento e não somente como meio de pagamento, né? Mas olhando, né, para esses dois lados desse instrumento importante para o Brasil, ele diz o seguinte, olha, como realizar ajustes regulatórios, ou se é possível, ele diz no sentido de ser possível, né, em características únicas de mercado brasileiro, como, ele está falando em ajustes, né? Como ajustar a questão do floating e do parcelado sem juros, sem que isso afete o consumidor, né? E aí eu complemento a pergunta, né? Dizendo o seguinte, bom, se a gente fizesse, por qualquer questão, ou vivesse uma modificação substancial do parcelado sem juros, por exemplo, reduzindo para 3 parcelas no máximo, a gente afetaria substancialmente a economia brasileira, né? Será que isso, para finalizar, não traria de volta o cheque pré-datado? Eu começo aqui com o Dourado, depois eu peço para o Abreu e o Conrado para responder essa questão que eu considero que é chave em relação ao parcelado sem juros. Bom, Lona, eu acho que, apesar de todas as características técnicas desse tipo de produto, é um produto já estabelecido, sem dúvida nenhuma. Se você mexer na estrutura ou na proposta de valor dessa modalidade, com certeza o mercado vai se reencontrar, ou vai se reposicionar e encontrar alternativas. Como eu falei, né, a gente viaja muito pelo Brasil, tenho clientes no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte, e nem sempre o que nós olhamos aqui em São Paulo é o que acontece nessas regiões, né? E você tem um fluxo migratório, né, que sai do Sudeste para o Sul, depois migra para o Nordeste, o Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, eu teria dúvida, se eu fosse um cara de produto, né, ou um financeiro, numa operação dessa, eu teria sérias dúvidas se mexeria nisso ou não. Posso criar produtos alternativos, sem dúvida nenhuma, com algum tipo de alavancagem, com algum tipo de benefício. Mas dizer também que isso vai alterar a economia, também acho talvez seja um exagero, não sei. Mas, com certeza, você criaria movimentos migratórios para outras modalidades e até viabilizaria a criação de produtos alternativos. Veja, Marcelo, você toca num ponto, a questão regulatória, vamos lá, eu acho que existe um equilíbrio com essa cadeia do cartão, ela foi constituída, foi criada dessa forma, foi encontrando os seus caminhos, até chegando nesse parcelado lojista, né, que, como você colocou, é uma jabuticaba, mas isso é uma evolução de tudo que está aí. Então, se você mexe alguma coisa na questão regulatória, a gente tem que medir seus efeitos e ver o que pode estar impactando em outras. Isso não tem dúvida, é uma coisa que a indústria vai se acertar. Tá? A questão da importância do parcelado lojista, acho que
Hoje ele é importante para fomentar o consumo, não tem dúvida. Se fizer qualquer mudança, ele pode, num primeiro momento, afetar. Concordo com o Dourado, que depois a economia se ajeita, vão se procurar outros meios, mas acho que, num primeiro momento, pode ter algum impacto, sim, mas eu concordo que, com o tempo, as coisas vão se acertando. Tá? Mas eu, por via das dúvidas, eu não brincaria com isso. Obrigado. O modelo de cartão que nós temos no Brasil também é um modelo único, tem o Grace Period, pagamento ao comércio também num prazo maior. Isso gera um equilíbrio, Mexer numa ponta, vai ter que mexer na outra, porque isso aqui são vasos comunicantes, você não pode dizer, eu vou resolver isso aqui sem se preocupar com o outro lado. Então sempre tem que ter um cuidado muito grande, que é um equilíbrio que foi construído ao longo do tempo, na época da inflação, então tem que ter... Então, todas as mexidas têm que ser feitas com cuidado e com um processo no tempo. E o mesmo vale para a questão, como falamos muito aqui, do financiamento ao consumo. O parcelado sem juros ele resolve ele ataca uma parte da questão, pega aquelas carteiras que existiam muito antigamente, nas lojas, todos os lojistas tinham lá sua carteirinha de cheque. Aliás, eu acho até um pouco difícil voltar, porque chegar no lojista, e aí, você tem sua carteira? Sim, tem. E quanto é que você perde? Todos, 100%, ele falar 1,5%. Era padrão, 1,5%. 2 anos depois, cada não sabe o que é, perdi aqueles cheques todos. Então, a questão da gestão daquelas carteiras era complicada e eles perdiam dinheiro mesmo. Então, talvez seja um pouco difícil esse tipo de coisa voltar como era naquele tempo. Então pegou aquele mercado, agora tem que gerar alternativas que, de fato, o cartão consiga capturar aquelas outras necessidades de financiamento mais longo que a economia tem. Então, tudo é um equilíbrio e é um processo de melhoria no tempo. Para quem começou o cartão na época do zip-zap, daquelas listas negras, aonde está hoje, já mudou 1000%. Então, é um processo. Eu acho que agora temos que nos preocupar também muito como é que a gente gera alternativa financiar mais longo no cartão. Época do reco-reco, né? Lembra? Muito bom. Só a gente que lembra, né, Abreu? Olha, vamos chegando aqui aos nossos finalmente. Eu vou pedir as considerações finais, né? Dessa vez eu vou começar com você, Abreu, tá certo? Eu vou pedir aos debatedores que façam suas considerações para a gente encerrar o nosso debate aqui e, naturalmente, o nosso congresso também. Abreu. Bem, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade e a atenção de todos. Acho que realmente é um tema relevante, acho que não tem dúvida, acho que os dados que você colocou aqui mostrando a importância que o cartão está tomando na parte do financiamento de consumo, que muitas vezes não é percebido, né? O cartão, muito tempo no Brasil, ele foi percebido como um instrumento de compra, e ele está cada vez mais ganhando essa relevância. Eu acho que é fundamental, realmente, eu acho que esse debate é importante para poder clarear, avaliar todos os ângulos, todos os pontos, né? Realmente, eu acho que nos dá essa oportunidade de tentar esclarecer algumas coisas que, na nossa visão, é importante de estar se colocando. Enfim, é isso mesmo. Acho que o cartão tem um potencial enorme ainda para desenvolver, tem crescido bastante, mas acho que tem um espaço importante a ser ocupado. Acho que tem uma discussão regulatória que vai ficar cada vez mais presente, mas é fundamental que se leve realmente qualquer mudança, aquilo que o Conrado colocou, se leve muito bem pensado, se encare por todos os ângulos, ver aquilo que realmente vale a pena. Eu acho que eu tenho muito receio quando se debate, olha, lá fora a gente tem isso e aqui é diferente. Aqui é diferente porque aqui sempre foi diferente, você tem as suas características diferentes, então é fundamental que seja debatido bastante o tema, e não sou contra nenhuma regulação, pelo amor de Deus, não é esse o meu ponto, mas é fundamental que ela seja muito, não dá para se tomar dada a representatividade que tem, é fundamental que qualquer medida seja realmente bem debatida e bem analisada a todos os ângulos. Enfim, acho que essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar. Obrigado, Abreu. Conrado, você quer fazer suas considerações? Primeiro, de novo, agradecer participar desse debate junto com vocês, com o Abreu e com o Dourado. Acho que foi uma boa discussão.
A indústria de cartão, quer dizer, eu sempre gosto de dizer, para quem começou lá atrás e vê onde é que nós estamos hoje, é inacreditável o desenvolvimento e o espaço pela frente ainda, quer dizer, essas tecnologias novas que toda hora surgem, que agora mobile POS, agora qualquer motorista de táxi aceita cartão de crédito, o vendedor da Avon. Então, esse é um negócio, então, cada vez mais vai ter mais alternativas que o cartão seja usado ou como instrumento de compra ou como instrumento de financiamento ao consumo. Isso as novas tecnologias vão estar permitindo. Segundo, quer dizer, tem outras experiências em outros países do mundo, Nigéria, Quênia, de inclusão social, como o cartão. Também o Mastercard tem experiências interessantes lá, que eventualmente algumas delas, algumas regiões do Brasil poderiam ser usadas, então o cartão como instrumento social. Então, é uma indústria em constante evolução, e é uma indústria em constante evolução pelas novas tecnologias que surgem a todo momento. Isso nos faz também, nós bancos, nós emissores, andar rápido também, porque todo dia nosso negócio está em desafio, que está surgindo novos entrantes, que é lado bom e esse é o lado ruim da história, mas temos um espaço grande pela frente ainda. Obrigado, Conrado. Dourado, por favor. Bom, Noé, fica uma responsabilidade de tentar concluir alguma coisa depois desses dois papas aqui, não é fácil não, né? Mas, bom, eu concordo integralmente, acho que é um segmento aí que tem tudo para andar mais rápido, tem questões importantes a serem discutidas na indústria, se você pegar a cadeia de valor toda, tem questões, interfaces aí que precisam ser ainda debatidas, discutidas, tem gente muito boa pensando nisso. Mas se eu pudesse falar alguma coisa, eu puxaria mais para a questão de explorar a oportunidade de crescimento, né? Apesar das condições macro, nesse momento, não serem as mais favoráveis, né, para uma expansão, eu acredito que novos produtos, né, produtos que pensem ou que tenham uma proposta de valor um pouco diferente, podem quebrar um pouco esse círculo vicioso. E, para isso, né, o que a gente tem visto e viu muito lá fora, né, a questão da inteligência analítica, né, a prospecção qualificada, o big data, né, dessa informação toda do consumo, do uso do cartão, que ainda, posso estar errado, se eu tiver, eu peço desculpas, mas eu acho que ela é pouco explorada ainda no sentido de levar uma oferta de valor diferenciada para o cliente ou pensar novos produtos. Eu acho que ainda estamos provavelmente existem questões estruturais e questões assim complexas por trás desse processo, mas num cenário em que não deve se alterar muito do ponto de vista macro nos próximos 2 ou 3 anos, e com o potencial que você mesmo demonstrou pelos números, né, do potencial que tem, talvez a gente tenha que trabalhar muito mais essa capacidade do Big Data analítico, né, para poder realmente expandir a penetração, atingir novos mercados, né, e criar uma relação diferente com o consumidor.